Hoje eu vou trazer uma obrinha nova aqui no canal. Dei uma olhadinha nos primeiros capítulos, achei interessante e pensei, vou trazer pra galera. Quem quiser a continuação já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreva no canal. Compartilha com os amigos e comenta aí embaixo o que você faria no lugar do nosso protagonista. Sem enrolação, vamos dali. A história começa com uma voz insatisfeita chamando o nosso prota boladão e falando que a moça da família X já tá esperando na porta. Ao abrir os olhos, ele se viu sentado num sofá. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um senhor irritado perguntou com impaciência se ele ficou surdo. Ele deve atender a visita imediatamente. Ele olhou para si mesmo e percebeu que estava usando um terno sem graça. O velho chato em sua frente era Lingu Kim, CEO da empresa Lingu. Sem paciência, o velho exigiu que ele fosse agora mesmo receber a tal moça. Foi então que tudo ficou ainda mais estranho. Uma voz robótica soou em sua mente, informando que ele acabou de ser atacado pelo seu próprio avô e parabenizando ele pela sincronização bem-sucedida. Ele está agora dentro do mundo da novel As Consortes Loucas dos Quatro Mares, do Rei Dragão, no capítulo 35. O nome dele agora era Lin Heng, um vilão secundário e estava a apenas 5 capítulos da sua eliminação definitiva. Seu novo objetivo era, claro, sobreviver. O vilão pensou consigo mesmo que, se ele conseguir lhe ver 5 capítulos, talvez será um presente dos céus, ou uma maldição cruel, mas nem deu tempo de refletir. Seu avô, sem paciência para dramas existenciais, estendeu a mão e deu uma bela pancada na cabeça do rapaz, e ordenou que ele fosse logo atender a senhorita Shell. Massageando a cabeça e tentando manter a dignidade, ele se levantou do sofá e falou que já estava indo. Ao sair da sala, viu uma garota cumprimentando com alegria. Ele respondeu com um leve sorriso, mas sua mente estava longe dali. Ele se perguntava quanto tempo faz desde que entrou nesse mundo. Fechou os olhos e mergulhou nas lembranças. Tudo tinha começado naquele desastre. Ele estava em uma rua movimentada da cidade, quando um terremoto violentíssimo sacudiu tudo. As paredes dos prédios começaram a rachar, estrondos ecoaram, placas caíram das fachadas. Uma delas veio direto na sua direção. Naquele instante, a voz do sistema surgiu pela primeira vez, informando que conexão foi estabelecida com o programa do contra-ataque dos vilões. A partir dali, sua missão era clara: viajar por diferentes nós, sempre na pele de um vilão à beira da morte. Seu papel era sobreviver e acumular recompensas. Mas ser um antagonista não era fácil. Ele já fracassou várias vezes, mas também teve sucessos. Em uma de suas viagens, conheceu o protagonista de um dos romances, um cara com habilidades absurdas. Ele se lembrava bem. Uma chuva de mísseis voava em direção ao herói. E o que o protagonista fez? Aquele cara simplesmente ergueu a mão e parou tudo no ar. Ao ver aquilo pela primeira vez, seus olhos arregalaram. Ele não conseguia acreditar que o personagem principal estava pegando os mísseis com as mãos. Desesperado, ele tentou reagir, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um dos projéteis desviados pelo herói fez uma curva e voou direto em sua direção. No segundo seguinte, ocorreu uma explosão ensurdecedora. Em outro mundo, outra lembrança. No topo de uma colina, um guerreiro silencioso cravava sua espada no peito de um inimigo, sem dizer uma palavra, como um imortal inigualável. Ao relembrar essa cena, Lingu Heng fechou os olhos e pensou que algumas pessoas cruzam com lendas, mas ele sempre é o vilão prestes a morrer. Dessa vez algo precisava mudar. Foi nesse momento que a voz do sistema ecoou novamente, informando que a sincronização foi finalizada. O mundo da novel está ativo. Ele deve se preparar para jogar com tudo que tiver, e dessa vez ele estava decidido a sobreviver até o fim. O vilão estava parado perto da entrada de um hotel, cercado por seguranças atentos, com os olhos fixos à frente. Pensava consigo mesmo, a história está prestes a entrar naquela parte, onde o vilão tenta roubar a amada do herói. Como se fosse roteiro marcado, a porta de um carro se abriu e uma jovem desceu. Ao lado dela, o herói estendeu a mão com elegância para ajudá-la a carregar a bolsa. Xiao havia chegado, a filha mais velha da família prestigiada Xiao, e caminhando ao lado dela estava Zhang Beishan, o protagonista do romance Das Consortes Loucas dos Quatro Mares, do Rei Dragão, o verdadeiro personagem principal. Eles seguiram juntos com passos firmes. Xiao olhava adiante com um ar imponente, enquanto Xiao parecia confiante, embora fria. O vilão também manteve o olhar firme, sabia que o protagonista era forte e inabalável, mas engolindo a inveja, respirou fundo e aproximou-se da jovem, e ofereceu ajuda para carregar a bolsa. Xiao olhou de cima a baixo, e respondeu com frieza, para ele ficar longe dela. O vilão não se surpreendeu, ele se lembrou. Apesar de ser o filho mais novo da família Lingu, uma das 4 grandes famílias de Jin, ele também era um cão leal que perseguiu Xiao por 1 ano, sem nunca conquistar seu coração. Ele desviou o olhar e pousou a vista em Zhang Beishan, o lendário Rei Dragão da cidade de Sangle. Atualmente, o herói era o guarda-costas pessoal de Xiaoju, sempre aparecendo no lugar e na hora certa. Um verdadeiro protagonista de romance masculino, forte, calmo, carismático e com todas as mulheres ao redor se apaixonando por ele. O vilão suspirou por dentro. Já estava escrito, o mocinho era o centro desse universo.
e ele só é um antagonista de quinta. Shao se virou para Zan e pediu que ele segurasse a bolsa. O vilão observou em silêncio, enquanto ela se afastava. Tinha se dedicado a ela de corpo e alma, e investido recursos para ajudar sua família. E mesmo assim, era o herói quem ocupava o coração da garota. Faltavam apenas 5 capítulos para o fim da novel, e ele sabia que não teria tempo de mudar o rumo da história para poder sobreviver. Esse romance foi feito para o herói conquistar o coração de todas as heroínas, não importa o quanto ele tente, não é seu papel vencê-lo. Resignado, pensou que talvez fosse melhor deixar tudo para a próxima vida, mas mesmo se fosse espancado até a morte, iria resistir. Com um pouco de coragem na garganta, ele pediu a Shao para parar. Falou que tem uma coisa para dizer a ela. A heroína parou, virou-se e respondeu que também quer dizer alguma coisa. O vilão respirou fundo e deixou que ela falasse primeiro. Sem perder tempo, ela disse que nunca vai aceitar esse noivado, nem se a família dele oferecer mundos e fundos ao seu pai. Ele assentiu com voz tranquila, que ele também não aceita esse casamento. Essas palavras pegaram ela de surpresa. Ela regalou os olhos com um certo pavor e olhou para ele sem entender. Demorou alguns segundos, mas então caiu a ficha. Quando ela ouviu ele repetir calmamente que quer cancelar o noivado, a heroína ficou em choque. Ela não esperava ouvir isso. O herói, por sua vez, arregalou os olhos com raiva e perguntou que tipo de jogo sujo o vilão está tramando dessa vez. Shao também ficou indignada e também perguntou o que ele está aprontando agora. Ela apontou o dedo para ele, cheia de desconfiança, e declarou que não acredita nele. Ele o encarou, refletindo com amargura. Pensou consigo mesmo que ela só quer fazer parte do harém do Zambelchan, e ele estava interpretando o papel de cão de guarda. Mas alguns minutos atrás, uma iluminação surgiu em sua mente. Ele não queria mais bancar o gato. Essa garota idiota merece tomar uma porta na cara ao sair. Como se ela tivesse escutado esse pensamento, Shao olhou ao redor indignada, tentando descobrir de onde veio o insulto. Ela estava confusa, e com razão. O vilão não resistiu e completou, com um tom ácido para ela não se achar tanto. Eles só precisam contar aos seus pais que esse noivado nunca foi uma boa ideia, nem para ele nem para ela. Zan o encarou com fúria, mas permaneceu em silêncio. O vilão então se virou, sem olhar para trás, e saiu andando com firmeza. Foi quando o sistema informou que um erro foi detectado na interface de transmissão. Seus pensamentos estão sendo enviados diretamente às heroínas da novel. Isso fez ele congelar. Se ele reportar esse bug, o sistema vai se resetar. Ele não podia correr esse risco. A voz do sistema surgiu de novo, informando que a correção parcial foi aplicada. A partir de agora, apenas xingamentos e reclamações internas serão ouvidas pelas heroínas. Ele refletiu sobre isso e achou até justo. Afinal, segundo a trama original da novel, ele só seria punido porque sequestraria Shao, o que provocaria o herói. Mas se o noivado nunca acontecesse e ele não raptasse ninguém, o herói não teria motivos para atacá-lo. Satisfeito, ele murmurou para si mesmo: sobreviver a mais 5 capítulos não vai ser problema. Foi até a porta, olhou para os companheiros e avisou que eles chegaram. Shao se virou para o segurança e falou que ele não deve entrar com ela. Ele deve ficar do lado de fora. O herói a observava com atenção, tentando entender o que ela estava pensando. Mas o que deixou o vilão realmente surpreso foi ver se Shao havia mesmo pedido para o herói ficar do lado de fora. Ele se virou discretamente e percebeu algo inusitado. O herói não parecia bravo. Logo em seguida, o vilão entrou na sala e se dirigiu diretamente ao avô. O velho estava sentado tranquilamente no sofá. O vilão apontou para a heroína que o acompanhava e declarou que trouxe a senhorita Shao. O avô respondeu com um sorriso acolhedor e disse que não precisa de tanta formalidade. Ele pode chamá-la de Shao Shuhan mesmo. Em seguida, pediu que o neto servisse uma bebida convidada. Por dentro, o vilão pensava que não podia se deixar encantar por ela, a número 1 em beleza da cidade. Ela fazia parte do harém do herói. Se ele quiser sair vivo dessa história, ele precisa que ela mesmo rompa esse noivado. Enquanto isso, Shao Shuhan ouvia atentamente a voz dele. Pensou consigo mesma, que ele insultou novamente. Ela consegue ignorar isso. Mas por que ele acha que eu faço parte do harém do Zambelchan? Aquele cara só é o meu guarda-costas. Ele me salvou uma vez e por isso eu confio nele. Com movimentos elegantes, o vilão se aproximou e entregou um copo de tá à garota. Ela o aceitou com expressão confusa, sem entender essa história de harém. Ela só conseguia pensar que alguém deve estar espalhando boatos sobre ela. O avô observava tudo de lado, claramente desconcertado com o clima pesado. Ele não entendia por que todos estavam tão tensos, até que Xia se levantou de repente e gritou que não aceita isso. Todos ficaram em silêncio. Ela virou-se para o avô e declarou que não sente absolutamente nada por Ling Heng. Ela quer se casar com quem ela ama de verdade. O vilão ergueu um dedo e falou com firmeza que forçar alguém a se casar nunca termina bem. Esse noivado precisa ser cancelado. Xiao ficou surpresa. Ela realmente não esperava
aquelas palavras saírem da boca dele, ainda mais tão sinceras. Nesse momento, o pai da garota, o sogrão potencial, se aproximou e falou com um tom sério que entende os sentimentos do seu genro. Mas mesmo que normalmente ele concorde com o Cha, por que está apoiando ela agora? Xiao é jovem e imatura, ele não deveria levar isso tão a sério como o pai dela. Ele garante que os dois ficarão noivos. O vilão respondeu sem hesitar que a senhorita Xiao nunca foi imatura. Pelo contrário, ele admira sua maturidade desde a infância e completou com sinceridade que, já que Xiao rejeitou, ele aceita a derrota. Ele não vai se casar com alguém que não quer. Quase em desespero, ele gritou que definitivamente não se casará com ela. Xiao ficou chocada com a intensidade da reação dele. Até o dia anterior, ele havia escrito para ela uma redação de 5.000 palavras falando sobre seus sentimentos. O sogrão então lançou outra pergunta. Então ele quer continuar com a Cha, mas sem nenhum compromisso formal. O vilão estendeu a mão e com calma respondeu que entende bem as coisas, especialmente do ponto de vista dos negócios. O sogrão respirou fundo, se aproximou da filha e insistiu que essa união precisa acontecer. Foi aí que o vilão caiu de joelhos na frente dele e declarou que esse casamento tem que ser cancelado. Por dentro, ele gritava em pensamento para a heroína idiota rejeitar esse noivado de uma vez. Mas, para sua surpresa, Xiao olhou com atenção, pensativa e curiosa. Então estendeu a mão firmemente na direção dele e declarou que agora ela entendeu tudo. Ela olhou de leve para Ling Heng e disse com voz calma que agora ela compreende de onde essa conversa toda veio. Poucos minutos atrás, ela realmente não queria se casar, mas agora ela mudou de ideia. Ela soltou a roupa dele devagar e concluiu que os sentimentos podem nascer com o tempo, mesmo que não existam agora. Depois, olhou discretamente para o pai e declarou que aceitava esse casamento. Aquilo foi como um raio atingindo a cabeça do vilão. Ele ficou paralisado em choque absoluto, pensando que essa menina tá no estágio final da idiotice. E em voz alta tentou aconselhá-la a não se forçar a isso. Por dentro, pensava com raiva que queria dar um tapa nessa heroína e ver faísca saindo dos olhos dela, ainda tentando manter a compostura. Disse que isso tudo está acontecendo por causa da vontade dos pais e das casamenteiras. Nenhum dos dois querem isso. Xiao então colocou a mão no ombro dele com delicadeza e perguntou se ele não gostava mais dela. E ele, forçando um sorriso, respondeu que gosta, mas seus olhos ardiam de frustração. Ele queria quebrar essa cabeça de porcelana dela agora mesmo. Xiao observava curiosa, como se estivesse se divertindo com a situação. Olhar para ele todo apavorado, tentando fugir da sua beleza como se ela fosse uma maldição, era extremamente divertido. Ela achava os pensamentos dele fascinantes. De repente, ele segurou sua mão e chamou ela para conversar. Com firmeza, levou a heroína com ele e avisou ao avô e ao sogro, sem sequer olhar para trás, que eles iriam sair um pouco. O velho, sorrindo, disse que eles podiam ir se divertir sem se preocuparem. O sogro completou que eles podem conversar à vontade. O vilão entrou com ela num cômodo ao lado, fechando a porta com pressa e, encarando a heroína, perguntou o que foi aquilo tudo. Eles só tinham que cancelar esse noivado. Ela olhou nos olhos e perguntou por que ela faria isso. E ele respondeu que esse casamento foi arranjado pelas famílias. Ela mesma disse que queria se casar por amor. Ele a observou em silêncio, lembrando-se de todas as vezes que ela tratou com desprezo. Cha refletiu e respondeu que no momento ela não gosta de ninguém, mas depois do casamento tudo pode mudar. Aquilo foi um golpe fatal. Por dentro, o vilão berrou. Se ela começar a gostar dele, ele está ferrado. O Zambeixo nunca vai o perdoar. Cha continuava sem entender porque seu noivo insistia tanto em falar de segurança dela. Aquele cara é só um guarda-costas, e seu noivo é o jovem mestre de uma das 4 famílias mais poderosas da cidade. Ela não entende porque ele tem tanto medo. O vilão se aproximou da parede com raiva e bateu a mão ali bem do lado da heroína e perguntou novamente se ela não iria cancelar o noivado. Xiao ergueu o rosto com arrogância, olhou nos olhos dele e respondeu que não, e completou com um sorriso confiante o que ele pretende fazer com ela, já que ela não vai cancelar o casamento. Algumas horas depois, no salão do banquete, havia muitos convidados ali e o vilão, transtornado, percebeu que não podia fazer mais nada. O sogrão ergueu sua taça de vinho e gritou que deviam comemorar o noivado do jovem casal. Os convidados começaram a parabenizar animadamente o jovem casal. Uma garota comentou com seu amigo que a união das famílias Ling e Xiao era algo assustador. O herói ficou parado, ouvindo tudo atentamente. Alguém disse que havia boatos de que a garota Xiao não gostava do rapaz da família Ling. Parecia que os boatos eram falsos. O herói, que estava parado ao lado com uma taça de vinho, olhando para o casal, ficou furioso, apertou a mão com força e quebrou o copo. O herói disse ao sogrão com uma voz extremamente irritada que se opunha àquilo. O sogrão olhou intrigado para o guarda e perguntou quem ele era. O herói o encarou com firmeza e disse para ele olhar bem para sua cara. O sogrão observou o rapaz com interesse, tentando lembrar quem estava à sua frente. Pessoas da multidão sussurravam, curiosas para saber quem era aquele homem. Após uma breve pausa, o sogrão sorriu e disse que se lembra. Ele era o guarda-costas da filha dele. O sogrão então perguntou ao rapaz em que ocasião ele achou que podia intervir daquela forma. As pessoas ao redor estavam surpresas. Ninguém conseguia entender como um guarda-costas se atrevia a se opor ao noivado da jovem senhora. O vilão estava frustrado. Percebeu que os convidados estavam só
só colocando mais lenha no fogo. O sogrão, com raiva, gritou para o guarda que ele estava demitido e disse ainda que a partir de agora, esta é a última vez que o segurança poderá entrar neste estabelecimento. Ele sugere que o segurança enche o estômago antes de sair, pois pode não saber onde engolir os sapatos no futuro. O herói sorriu de canto e respondeu ao sogrão que falou apenas por causa da filha dele. O herói perguntou ao sogrão se ele achava mesmo que o casamento da filha dependia só dele. Chá olhou para o amigo e percebeu que ele era um idiota arrogante. Ela não tinha percebido isso antes da sua arrogância. O sogrão furioso disse que não queria mais falar com o guarda-costas demitido e mandou que seus subordinados tirassem o rapaz ali. O herói olhou ao redor e viu que 2 guardas se aproximavam. Ele esticou os braços e disse que podiam mandar até 10 contra ele. O sogrão respondeu que seria como ele quisesse. Mais seguranças apareceram pelos lados. Um dos lutadores correu em alta velocidade para atacá-lo. O herói observou calmamente o lutador correndo e o lançou para longe com um golpe poderoso. Depois, derrubou outro com socos violentos. Os outros guardas formaram um círculo. Observando, um deles disse ao colega que agora precisavam atacar todos juntos. Os lutadores correram de todos os lados para cima dele. Ele girou o braço e começou a repelir os ataques com golpes circulares. Os seguranças foram arremessados para os lados. O vilão ficou assustado e percebeu que poderia ser o próximo alvo do guarda-costas. O vilão bateu palmas com entusiasmo e disse ao herói que ele era muito forte. E explicou calmamente ao herói o que havia acontecido, tentando esclarecer o mal-entendido. Ele sorriu e disse ao rapaz para não se preocupar, pois com certeza não se casaria com ele. O herói ficou em silêncio, olhava para frente e não respondeu nada. As pessoas ao redor murmuravam entre si, surpresas com as ações do guarda-costas. Algumas torciam para ele e outras criticavam suas ações. Ele ouviu alguém dizer que Lin Heng era um homem rico e educado, mas o guarda-costas não tinha nem isso. Observando atentamente os convidados, o herói ficou muito irritado e disse que o vilão realmente era traiçoeiro. Falou tudo aquilo só para as pessoas ficarem do seu lado. O vilão ficou surpreso. Ele não entendia o que estava acontecendo naquela história. Ele pensou consigo mesmo que o público deveria simpatizar com o herói e desprezar o vilão. Ele olhou para o guarda-costas com desgosto. Ele não entendia porque o herói simplesmente não agarrava Chá e fugia com ela desse lugar. O herói estava ali apenas parado, igual o idiota. A heroína sentada no sofá achou que seu noivo parecia cambo por fora, mas por dentro era como um cachorro louco. Ela não conseguia conter a sua emoção a ver todos os planos dele dando errado. Era extremamente divertido sua frustração interna. Ela não conseguia evitar. Ouvindo sua fúria impotente, ela simplesmente não consegue evitar rir. O guarda-costas disse que não se importava com mais ninguém. Enquanto a garota estivesse feliz, ele não se arrependeria do que fez. Então ele se aproximou da sua senhora de passos lentos. O herói se curvou diante da garota e disse que não permitiria que ninguém a forçasse a se casar. O vilão observou de lado e pensou que o herói era um verdadeiro cavaleiro e mentalmente implorou para que o herói levasse Chá com ele. Mas a heroína olhou para o seu guarda-costas com desagrado e disse que estava irritando. O vilão ficou surpreso e não conseguia entender porque ela estava com aquela expressão insatisfeita. Chá desviou os olhos, visivelmente incomodada. O guarda-costas decidiu se aproximar. Ele segurou a mão da heroína e perguntou se ela estava olhando ao redor, planejando uma rota de escape. Chá olhou à frente, ainda descontente, deu um tapa na mão dele. Ela não gostava da presença dele ao seu lado. Irritada, ela perguntou por que o seu segurança achava que ela queria ir embora com ele. Ele estava parecendo um louco. Chá então se virou bruscamente para o vilão e o encarou com desaprovação. O guarda-costas ficou surpreso quando a heroína virou as costas e se afastou dele. O herói cerrou os punhos com força. Ele estava frustrado por ver sua paixão a deixando. Enquanto andava na direção da saída, a heroína pensou consigo mesma que acho que finalmente entendi o que Lin Heng está pensando. Parece que este mundo é apenas um romance legal para homens, e eu sou uma das mulheres ao lado do personagem principal masculino. Se eu realmente for com Zanbei Chua, então eu realmente me tornaria parte do harém do que Lin Heng mencionou. A heroína olhou para o vilão e percebeu que havia adivinhado seus pensamentos. O herói, irritado, a chamou pelo nome, agarrou a mão dela puxando para trás e perguntou se ela estava mesmo com medo que Lin Heng a machucasse ou arruinasse o futuro. O vilão então perguntou ao oponente por que ele havia se aproximado tanto. Pensou que o guarda-costas ia bater nele. O herói olhou para o vilão e disse para ele nem sonhar em encostar um dedo na Xiaoshu. O vilão, assustado, explicou que tudo havia sido entendido. A heroína então disse diretamente ao herói para se afastar, mas o personagem principal, de costas para a garota, disse que entende. De agora em diante, ele vai falar por ela. E disse que ela não queria mais ver o Ling Heng, mas que ainda assim estava se forçando a continuar com ele. Furiosa, ela gritou para o amigo que jamais iria com ele. O herói segurou a mão dela e disse que ela só está dizendo isso porque tem medo de que a família Lingui guarde ranço e se vingue contra ele. Ela ainda é tão gentil e bondosa? X&A ficou extremamente surpresa e o encarou com confusão. Ela não conseguia entender a lógica dele. O herói disse a ela que o silêncio era sinal de consentimento. Ela estava com medo da vingança da família Lingui. O herói então pensou que ela era gentil e atenciosa, e ele não podia deixar ela cair nas garras daquele lixo. O guarda-costas se virou com raiva e lançou um olhar de ódio ao vilão. Esse pensou assustado que tudo estava se desenrolando exatamente como no livro. O vilão olhou para a heroína
heroína com um olhar ardente e mentalmente a chamou de mulher desprezível. Ela estava atuando desse jeito só para destruí-lo. A heroína, por sua vez, olhou para o irritado Ling Heng com desgosto. Ela achava que ele estava completamente louco para aumentar o desespero do vilão. O sogrão surgiu ao lado e gritou que o herói já não era mais necessário ali. Ele é um vira-laca, desejando carne de cisne. O genro da família Xiao só podia ser Ling Heng. O vilão, com medo, pensou que o fruto não cai longe do pé. Não é à toa que eles são pai e filha. Quando se trata de trair as pessoas, eles têm a mesma habilidade. O guarda-costas, furioso, disse ao chefe da família Xiao que ele estava prestes a permitir que sua filha se casasse com um playboy inútil e perguntou se ele era mesmo o pai da garota. O herói se virou para a heroína e disse que não precisava de mais ninguém além dela. Nesta vida, ele não vai se casar com ninguém além dela. Desconfortável, Xia respondeu que não precisava. Ela não queria ir a lugar nenhum. Ela estava frustrada por seu guarda-costas não entender palavras simples. O herói disse que ela era muito tímida e prometeu que voltaria para buscá-la. O vilão, surpreso, perguntou se ele ia mesmo ir embora. O guarda-costas se virou e respondeu que aquilo não era o fim, e prometeu que ainda tiraria viva do Ling Heng. O herói apontou para as pessoas no salão e disse que elas rebaixavam os outros para se elevarem. O guarda-costas olhou com raiva para a multidão e declarou que todos se curvariam diante dele. O vilão ficou assustado ao perceber que o guarda-costas já estava indo embora. Pediu para ele esperar e pensar melhor. Ele precisava arranjar uma forma de fugir com o Xiao Shuhan. O guarda-costas respondeu que cumpriria sua palavra e levaria sua amada. O vilão olhou para a heroína com desconforto e pensou que se o guarda-costas a levasse agora, ele não precisaria mais voltar depois. A heroína fechou os olhos descontente. Enquanto os dois rapazes discutiam ao seu lado, ela olhou para os dois, já cansada daquela situação. Então gritou irritada para que os dois parassem. O silêncio tomou conta do ambiente. Foi nesse momento que Xiao estendeu a mão e agarrou a roupa do vilão. E sem hesitar, ela o beijou. O herói que estava por perto assistiu à cena aterrorizado. O vilão ficou apavorado com o beijo inesperado da namorada e nem teve tempo de dizer nada. Xiao, então, mandou seu segurança sair. Visivelmente contrariada, ela afirmou que só gostava do Ling Heng. O herói ficou furioso. Ele não queria simplesmente abrir mão da sua amada. Ele pensou que a heroína estava completamente confusa e ele não sabia como poderia salvá-la. O herói olhou com raiva para o vilão e disse que destruiria a empresa Ling Heng. O vilão ficou apavorado ao ouvir tais palavras do guarda-costas. Ao mesmo tempo, o sistema parabenizou o usuário por concluir a missão. Xiao Shuhan iria lhe ajudar a sobreviver por 5 capítulos. Como recompensa pela primeira missão, ele recebeu uma vila à beira de um lago com 600 metros de área. O vilão caiu de joelhos desesperado. Ele pensou consigo mesmo que agora sua conta bancária tem 90. Então para que serve uma vila? Mais tarde, o vilão estava deitado em sua nova cama com um copo na mão. Ele disse a si mesmo que a festa de aniversário do velho havia terminado e que ele teria alguns dias livres. Ele fechou os olhos com satisfação. O sistema, empolgado, informou que a segunda parte da história começava naquele dia. De acordo com a trama do romance, Xiao e Ling seriam forçados a formar uma aliança matrimonial. O sogrão irá convidar os recém-casados para um banquete. A celebração foi organizada pelo CEO da empresa, de Eve Han. Ele é o tio do pai de Xiao Shuhan. Já está velho e doente, e muitas pessoas querem aproveitar este banquete para apresentar médicos e medicamentos famosos a fim de ganhar o coração de Danju, incluindo Ling. O vilão aproveita a introdução do sogrão ao velho para oferecer-lhe um tratamento com um médico milagroso, mas o aparecimento do herói acaba sendo um tapa na cara dele. O herói causou um verdadeiro alvoroço no banquete. Ele conseguiu uma cópia das 99 médicas celestiais de Zuanin, e ele foi bem sucedido. As mãos milagrosas do herói permitiram que o velhote presenciasse um verdadeiro milagre médico. O velho saltou da cadeira de rodas e disse que estava curado. O vilão, no entanto, ficou profundamente decepcionado por causa desse acontecimento. O Ling perdeu o maior apoio da família Ihan, e isso levaria à ruína no futuro. O velho exigiria que o sogrão não aparecesse mais na frente dele. Ao ouvir toda essa informação, o vilão preocupado comentou que aquele era o dia do banquete. Então o sistema animado disse que o herói já havia dominado as escrituras sagradas da cura, o que significava que o vilão precisava se preparar para apanhar. Mas ao ver o vilão entrando em depressão, o sistema ansioso relembrou o usuário da missão. O herói será derrotado e ele viverá, então não precisa ficar preocupado. Nesse momento, a porta se abriu. De repente, um estranho entrou correndo. Ele gritou para o convidado. O homem entrou correndo e avisou para o vilão que, como Eve Han estava oferecendo um banquete, ele precisava sair de casa. O sistema alertou. Aquele era Gao Wan, também conhecido como Rei do Ódio. E o pior, estar perto dele aumentava o risco de morte em 50%. O vilão olhou para o visitante e pensou que precisava se livrar dele. Ele colocou a mão no ombro do rapaz e disse que não precisava de um guarda-costas. Então ele enviará o careca para a América, para virar um corretor de ações da família Ling Heng. O cara pegou suas malas e foi em direção à entrada, dizendo que não sabia de nada. O vilão apenas disse para ele acreditar em si mesmo.
Se fizer isso, ele vai se tornar o melhor corretor de ações. Ele acompanhou o rapaz até o avião. Careca partiu, ainda emocionado por ter sido chamado de o melhor do chão. O vilão ergueu a mão e gritou para o amigo que ele era o melhor. Emocionado, o vilão sorriu e sentiu-se mais calmo por ter se livrado do Careca. Ele olhou para o relógio e notou que o banquete estava prestes a começar. Ao anoitecer, pessoas já subiam as escadas do hotel familiar. Um carro parou e um rapaz desceu, indo em direção à entrada. O vilão arrumou a gravata e decidiu ligar para a heroína. Ele ligou e disse que já estava lá, que ia esperar por ela. Ele lembrou que já era noivo da Xiao e podia chamá-la de Su-Han. Ao mesmo tempo, uma garota ruiva, extremamente bonita, desceu do carro e perguntou por que ele parecia tão familiar. Ela caminhou lentamente até ele e colocou a mão sobre a roupa dele, e disse que agora se lembrava. Então agarrou sua gravata, furiosa, disse que ele era seu ex-namorado, aquele que ela mais odeia. O vilão surpreso a reconheceu. Ela é Mao Kuyu. Ele olhou para a garota de cabelos vermelhos, muito surpreso naquele momento. As memórias começaram a despertar. Lembranças da tempo da faculdade. Mao era colega de turma de Ling Heng. Eles se viam com frequência. O relacionamento ia muito bem. Eles até começaram a namorar, mas terminou por causa de um entendido. Logo depois, o vilão se aproximou de Xiao Shu-Han e virou seu cachorrinho obediente e se distanciou ainda mais da Mao. Ela, irritada, perguntou se ele já havia esquecido. Afinal, fazia tanto tempo que eles não se viam. Ling Heng ficou impaciente. Ele não entendia como aquele idiota não valorizou uma mulher tão linda. A ruiva ficou surpresa. Ela não sabia de onde vinha a voz que ouvia sua cabeça. Ela olhou ao redor, intrigada, e concluiu que era Ling Heng quem estava falando. Mas quando se virou, ele tinha sumido. Mao ficou furiosa. Onde esse desgraçado foi parar? Perto do carro. O vilão se aproximou de um rapaz e perguntou quanto custava aquele carro. Ele quer comprá-lo. Ele pensou consigo mesmo que havia mais uma heroína nesta história. A ruivinha viu que mesmo ele longe, ainda assim ela viu a voz dele bem de perto. Ele, tentando parecer calmo, pensou que do que serve ser tão bonita? Ela vai acabar no harém do herói. Desanimado, perguntou se ele não tem outra profissão além de ser um bastardo. Ele estava frustrado. Primeiro sua noiva é psicopata, depois sua ex. Todas estavam sendo arrancadas dele. O herói desse romance é realmente doente mental e até se especializou em roubar mulheres que os outros gostam. Mal irritada, gritou para si mesma que estava ouvindo tudo. Ela se aproximou e perguntou então severo que tipo de besteira ele estava falando. O vilão olhou com medo e disse que não havia dito nada. Mal estava furiosa porque Ling Heng negava tudo. Ela lembrou que ele havia curtido Xiao Shu-Han durante tanto tempo e agora que ele tinha se tornado noivo dela, ele estava irritando. O vilão pensou que não havia mais sentido em pedir o divórcio de Xiao. Ele concluiu que nem gostava de garotas como Xiao. Mal era bem melhor. A ruivinha ficou surpresa com suas palavras. Mal percebeu que ele nem fazia ideia de que ela podia ouvir tudo. Ela refletiu sobre o que ele disse, que ela era melhor do que Xiao. Mal perguntou por que ele se incomodava tanto quando ela mencionava Su-Han. Ele realmente queria se casar com a Xiao? Ele respondeu pensativo que é uma longa história. De qualquer forma, um casamento é uma prisão. Mal perguntou por que ele continuava sendo o cachorrinho fiel da Xiao. E com raiva, ele pensou que estava sendo forçado a esse papel. Sua noiva é psicopata por causa dela. O ódio do herói por ele já estava nas alturas. Ele pensou em mandar Xiao para bem longe. O enredo desse romance é um enredo de morte cerebral. A ruivinha riu, se divertindo com os pensamentos dele. O vilão não entendeu por que ela estava rindo. Ele achou que ela estava louca. Mal então se aproximou e disse que tudo aquilo não era culpa dele. O mal entendido entre eles foi resolvido, mas ela lamentava que ele fosse se casar em breve. Esse comentário dela fez o rosto do vilão ficar vermelho. Ele ficou interessado. Ele queria voltar aos bons tempos. Ele abraçou Mal com os 2 braços e pensou que ela era 10.000 vezes melhor do que Xiao. Nesse momento, um carro freou bruscamente e a heroína desceu. Surpresa, ela viu seu noivo dizer que Mal era 10.000 vezes melhor do que ela. Xiao ficou furiosa e olhou com raiva para o seu noivo ao lado da ruiva. Ela, enfurecida, pronunciou o nome do vilão e ordenou que ele ficasse longe daquela ladroa. Galera, se vocês querem saber como vai se desenrolar o relacionamento complicado do vilão e as heroínas e o que vai acontecer com o nosso vilão, deixa aquele like para ajudar e hype o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. Muito obrigado de coração e até o próximo vídeo.